Olá, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade à lição passada. Falamos sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Falamos sobre um Deus singular que é plural. Um Deus plural que é singular. Entenda esse mistério, vá na lição passada e dá uma olhada lá. Hoje quero ler para vocês aqui do verso 2 ao verso 4. Em Gênesis, capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo, está vendo esse vídeo, e que essa palavra venha de encontro com a resposta que estão buscando diante de ti. No nome do seu Filho Jesus, agradecemos. Amém. Você percebe que no verso 2 fala que a terra era sem forma e vazia? Você, quando era criança, já mexeu com barro ou massinha de modelar? E você percebe quando você pega aquele bolo de barro, de massa de modelar, e tá ali apertando e tudo, e até que você vê, tá cheio de marca dos seus próprios dedos, né? Mas você não consegue dizer se é quadrado, se é triangular, se é retangular, se é redondo, porque está sem forma. Não tem um formato, está cheio de deformidades. Primeira lição que eu vejo aqui é que a nossa vida, sem Deus está ali, sem Deus está colocando a mão e dando uma forma, nossa vida se encontra assim. Você não pode dizer que formato tem a vida. A pessoa te pergunta, mas o que é a sua vida? O que você faz da vida? E você às vezes limita a sua profissão. Você acaba dizendo, né, que eu sou isso ou aquilo baseado no que você faz, no que você trabalha. É interessante que uma vez eu ouvi alguém perguntando assim, quem você é? E aí a pessoa responde, eu sou fulano de tal, né, e dá um nome. Eu sou o Vlad. Tá, mas se mudassem o seu nome para Wagner, você deixaria de ser quem você é? Eu disse, não, eu continuaria sendo a mesma pessoa. Então você não é o seu nome. Quem é você? E a pessoa para e pensa, eu sou o filho de fulano de tal. Tá certo, mas se sua mãe fosse outro, seu pai fosse outro, você deixaria de ser quem você é? Você é limitado a uma posição na família, né? Se é pai, mãe, filho, irmão. Quem você é? Eu sou um professor então você é a sua profissão? Se você mudar de profissão, você deixa de ser quem você é? Não, eu posso mudar de profissão, eu vou continuar sendo eu mesmo, mas quem você é? Sabe, essa pergunta ela deve incomodar você. Não vou te dar a resposta de quem você é. Essa é uma pergunta que você vai fazer a Deus e você vai atrás dessa resposta. Mas existe uma resposta. E quando Deus fala que a terra era sem forma e vazia, e depois, no decorrer dos versos, você vai vendo que ele vai dando forma para essa terra, isso nos faz refletir que se nós não colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, como em outras passagens das Sagradas Escrituras nos fala que Deus é o oleiro e nós somos o barro, nós continuaremos sem forma e vazia, se não estivermos na mão do oleiro. É ele que molda. Em outra passagem fala que nós somos o vaso, né? Hoje tem canções, né, que fala assim, faz de mim, Senhor, um vaso novo, né? Então, temos que ser moldados pela mão de Deus. Um vaso tem serventia, carrega água, carrega líquidos, né? Um conteúdo ali dentro, para lá e para cá. Deus nos formou, nos deu forma, para que fôssemos um vaso, um templo. Hoje somos como que o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem habitar em nós.
quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando reconhecemos o Filho de Deus, Deus nos reconhece como Filho. Isso está em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber quem? Aqueles que creem no seu nome. Então, eu quero que você observe que nós temos que reconhecer, primeiramente, que sem Deus não somos nada. É Ele que nos dá forma. É Ele que nos dá utilidade aqui, nesse mundo físico, nesse mundo material. Depois nós vemos que disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, Deus não usou nenhuma ferramenta, nada para criar. Ele não precisa de nada, apenas com a sua palavra, e disse Deus. Certo? Você vê que a palavra de Deus tem poder. E em João, né, no Evangelho de João, fala que Deus, né, na sua palavra, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Então, o verbo, a palavra, e disse Deus, né, está ali o verbo da vida. Jesus estava ali com Deus na sua criação. Né? Isso é citado também em Provérbios. O Senhor Jesus estava com Deus na sua criação. E Deus vê que aqui onde fala que Deus, e disse Deus, haja luz, ele demonstra o quê? Que com apenas a sua palavra, ele faz as coisas existirem. Então a palavra de Deus tem poder. Então quando nós falamos, invocamos o nome de Deus, e falamos e pedimos através do seu nome, nós sabemos que Ele é fiel para cumprir, para honrar com aquilo que é pedido. Agora existe o tempo de Deus, que é o Deus que é Kairos, e existe o tempo do homem, que é o Cronos, o nosso cronológico. Nossa medida de tempo é diferente da medida de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é baseada no Kairos e não no Cronos. E que nós temos que saber que quando Deus faz as coisas em nossa vida, Ele faz no tempo perfeito. Porque esse barro aqui, ele precisa ser moldado. Precisa ser dado forma para ele. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e trevas. Entenda que Deus é luz. 1 João capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, aí não é Evangelho, é a primeira João, capítulo 1, versículo 5, lá perto do Apocalipse. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Você vê que Deus não mistura as coisas. Ou é luz ou é escuridão. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, né? Fala que não há comunhão entre luz e trevas. Dá uma pesquisada lá, fala mais coisas sobre isso, sobre o jugo desigual daquele que crê em Deus e daquele que não crê. Em Amós, capítulo 3, verso 3, fala como dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo. Isso quer dizer o quê? Que não adianta você estar na luz e querer fazer sociedade, querer caminhar junto com uma pessoa que é das trevas, que vai chegar um momento em que vai rachar isso daí. O próprio Senhor Jesus falou que um reino dividido em si mesmo, ele não subsiste. Então não tem como ter ali os dois caminhando junto, sendo um da luz e das trevas, e isso dá certo. No final, antes do final, né? Já vai dar uma desavença, vai dar um problema, porque um vai querer puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. O jugo desigual, uma canga desigual, né? Antigamente o pessoal colocava aquela canga nos bois, ainda em alguns lugares remotos ainda existe isso, né? Para colocar dois caminharem juntos, né? E se esses dois, um tá mansinho querendo caminhar para um lado, já domesticado, e o outro é chucro, não é domesticado, ele vai querer puxar para o outro lado e simplesmente não vai para frente o negócio. Só que se você não está firme na palavra de Deus, você não está firme na luz, você vai acabar fazendo o quê?
cedendo a quem está nas trevas e andando com aquele que está nas trevas e imitando a conduta dos pecadores, coisa que Deus não quer para a sua vida. E está lá no primeiro salmo da Bíblia, Salmo 1, né? Não andeis no caminho dos pecadores, dos escarnecedores, não imite a conduta dos pecadores. Então, Deus não deseja isso para você. E nós temos exemplo na Bíblia de gente que fez isso, né? Lá quando Jesus foi preso, e Pedro estava sentado ao redor da fogueira, ele estava sentado com os ímpios. Lá não era o lugar dele. Ele estava sentado lá e quando alguém passou por ele e reconheceu ele que era um dos seguidores de Jesus, ele disse, não, eu não. Ele já estava ali compactuando, está sentado ao redor de uma fogueira com pessoas que não creem em Deus. Ele acabou o quê? Falando, negando a Jesus para se assemelhar àqueles que não estavam com Jesus, estavam ali numa rodinha. Você entende que não é de graça que Deus fala isso daqui. E nós vemos nas Sagradas Escrituras que ainda Jesus adverte Pedro. E fala assim, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Né? Então, quando Pedro nega, nessas 3 vezes, você vê que ele chora amargamente. Eu não desejo que você chore amargamente, eu não desejo que você passe pela dor de um arrependimento muito profundo. Mas talvez isso até venha a ser necessário, ou já houve esse momento. Talvez está nesse momento se arrependendo amargamente. E o que acontece com Pedro depois é que ele se volta para Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele pede por Pedro. Tá bom? Ele manda avisarem os discípulos e a Pedro. Ele havia ressuscitado. E Pedro, depois a gente vê que torna a vida dele maravilhosa, porque ele começa a servir a Deus com uma intensidade tão grande, ganhando milhares de pessoas para Jesus. Ele se torna um homem abençoado por Deus, onde ele passa, coloca os doentes próximo a ele para que a sombra dele passe pelos doentes e cure esses doentes. Então, há esperança para você. Se talvez você esteja no momento sentindo que você está nas trevas, está sentindo que você está perdido espiritualmente. Mas não foi para isso que Deus te criou. Se você se encontra nas trevas, ore e reconheça que Deus é luz. Entregue sua vida para aquele que deu a vida do seu filho por você. Como disse em 1 João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam a Jesus Cristo, Deus chama de filhos, dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa promessa é para todos. Reconheça, se arrependa, mude seu pensamento, sua atitude. Senhor, eu reconheço. Se você já é um filho da luz e está simplesmente desviado, separado, caminhando na escuridão, com suas atitudes, com seus pensamentos, com a sua fala, arrependa-se. Arrepender é mudar de pensamento e atitude. E, Senhor, eu reconheço. Confesse os seus pecados diante de Deus. A palavra confessar quer dizer a mesma coisa que Deus diz dele, né? Deles, dos pecados. Dizer a mesma coisa que Deus fala sobre aquilo. Então, se Deus fala que aquilo que está fazendo é errado, diga, Senhor, eu reconheço que isso é errado diante de Ti. Isso não pertence a mim. Me perdoe, Senhor. Eu quero andar na luz. Restaura meu coração, restaura minha vida, Senhor. Eu te agradeço e te peço isso em nome de Jesus. Eu oro abençoando a sua vida e oro porque essa palavra vem de encontro com aquilo que você esteja buscando diante de Deus. Lembre, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus te abençoe com essa palavra.